Sentado, quase sem olhar à minha volta e sem me mover, respirava lentamente e só de quando em quando. Ora ria em silêncio ao recordar, ora gelava por dentro ante a ideia de que estava apaixonado, que ali estava ele afinal, que aquilo era o amor. Esse pequeno trecho nos mostra muito bem aquela famosa questão da dualidade do amor, ou seja, de que amar pode ser tanto um prazer quanto algo que dói. Normalmente, essa dupla função aparece tanto na forma como lidamos com esse amor, quanto por conta de determinadas situações. Uma pessoa apaixonada pode sofrer muito quando sente saudades, quando está distante, quando se preocupa, ou quando simplesmente esse amor não é recíproco. Já na mesma medida, o amor é um sentimento que pode despertar o melhor em alguém, pode trazer muitas alegrias e também fazer você querer ultrapassar barreiras. Amar, com certeza, é uma emoção muito complexa, e por isso lidar com ela é algo que melhora bastante quando adquirimos um certo amadurecimento e também algumas experiências. Sendo assim, basta parar para pensar, para perceber que, por exemplo, um primeiro amor pode ser algo um tanto quanto confuso para uma pessoa que nunca passou por uma situação semelhante. Eu acredito que justamente por conta disso, e também até por um aspecto mais autobiográfico, que o autor russo Ivan Turgenev escreveu um livro que trabalha muito bem essa questão. A obra, chamada inclusive de Primeiro Amor, foi publicada pela primeira vez em 1860 e é de onde eu tirei aquele trecho inicial do vídeo. Em linhas gerais, dá para dizer que Primeiro Amor é um livro sobre emoções, sobre várias delas, em especial aquelas que sentimos quando somos envolvidos por uma grande paixão. Da mesma forma, é também um livro sobre juventude, sobre inocência e sobre como amar pela primeira vez é com certeza algo inesquecível, independente de ser bom ou ruim. Nessa obra nós temos basicamente o seguinte: tudo começa com uma conversa entre alguns amigos num fim de festa, quando boa parte das pessoas já tinha saído. O anfitrião, para puxar assunto com os poucos presentes que estavam ali, pergunta qual foi a história do primeiro amor de cada um deles. O único que resolveu falar alguma coisa realmente foi um certo Vladimir Petrovich. Só que, para facilitar, ele resolveu escrever tudo num caderno e 2 semanas depois encontrou novamente aqueles amigos para contar a sua história. O que acompanhamos nesse livro, Primeiro Amor, é justamente o conteúdo desse caderno, onde vemos o que aconteceu com o Vladimir quando ele tinha 16 anos. Naquela época, ele e os seus pais saíram de Moscou e foram passar um tempo numa casa no campo, uma casa bem grande e bem bonita. Naquele local ele se diverte bastante, ele brinca muito, ele respira o ar puro, ele passeia pelos jardins, ele gosta muito também de cavalgar pelos campos, fingindo principalmente que é um cavaleiro medieval. Mesmo tendo que conviver diariamente com o temperamento difícil da sua mãe e também com a pressão que os familiares faziam nele para que ele usasse aquele tempo para estudar, o Vladimir consegue sim se distrair bastante, se divertir muito naquele local. Além da mãe um tanto quanto complicada, o pai também não era uma pessoa muito fácil de lidar, principalmente porque ele era um homem muito misterioso e também muito egoísta, que ora parecia se preocupar com o filho e outras horas parecia não se importar nem um pouco com ele. Certo dia, o Vladimir soube de uma notícia de que uma princesa e a sua filha se hospedaram na residência vizinha, um local bem mais humilde, bem mais simples. Na primeira oportunidade que teve, o Vladimir queria saber quem eram aquelas pessoas, então resolveu espiar o outro lado da cerca do jardim. Nisso, a primeira coisa que ele vê é uma jovem alta e bem bonita, com um vestido cor-de-rosa e brincando com 4 rapazes. E automaticamente ele também sente uma vontade muito grande de estar ali se divertindo também. Aquele pequeno instante criou no protagonista um sentimento diferente. Algo como uma mistura de alegria e vergonha, além de também uma grande vontade em conhecer a moça que ele viu. Essa oportunidade surge quando a sua mãe, que sentia um certo repúdio pela princesa, mas queria manter as aparências, pede para que ele visite a casa vizinha. A ideia era propor um encontro entre ambas as famílias, e o Vladimir deveria ir para lá para avisar sobre isso. Bem ansioso e também muito apreensivo, o Vladimir cumpre essa tarefa solicitada pela sua mãe, mas ao mesmo tempo, meio que sem entender o porquê, ele vai para lá desejando muito encontrar aquela jovem de antes. De início ele chega lá e fica conversando um pouquinho com a princesa na sala de estar, e pouco tempo depois aparece a tal jovem, uma moça chamada Zinaida.
Meio que do nada, a Zinaida convida o Vladimir para ajudar com uma costura que ela estava fazendo. E nisso, ambos sobem e vão para o seu quarto. Naquele momento, o Vladimir finalmente percebe que, apesar daquela moça ser um pouco mais velha que ele estava completamente encantado por ela. A jovem, por sua vez, percebia claramente, com muita facilidade, todo esse efeito que ela conseguia provocar, seja no Vladimir, seja nos outros rapazes da região. Foi então a partir desse primeiro contato mais direto que os sentimentos do Vladimir pela Zinaida começam a se tornar cada vez mais intensos. Ao longo da história, então, ao longo da leitura, nós acompanhamos o desenrolar bastante surpreendente de toda essa situação. O amor é um tema que já foi incansavelmente explorado pela literatura e pela arte de modo geral, né? Mas a impressão que me dá é que realmente sempre tem muito o que se falar sobre isso. A escolha do tema também desse livro pelo Turgenev foi muito interessante porque ele meio que pegou algo que é praticamente universal, já que todo mundo teve ou terá o seu primeiro amor algum dia. Em linhas gerais, esse livro fala sobre sentimentos positivos, mas, ao meu ver, o foco mesmo está em mostrar as dores humanas, as mágoas e aquilo que nos machuca. Turgenev parece querer tratar com mais ênfase justamente o lado doloroso do amor e também o que sentimos na ausência desse amor. Isso ele faz com maestria através do próprio protagonista, que, por um lado, sofre muito com a paixão que ele sente pela Zinaida, e, por outro, também sofre por conta da impressão que se tem de que o seu pai, e também a sua família de modo geral, não se importa tanto assim com ele. Vale dizer que os personagens desse livro são de uma riqueza e de uma complexidade que chega a ser impressionante, o que já é algo até meio que característico da própria literatura russa. A Zinaida se destaca muito nesse sentido. Não é tão simples, por exemplo, você perceber o motivo de todos os jogos de sedução que ela faz. Já o Vladimir representa muito bem a inocência, já que ele sente uma dificuldade muito grande e também, consequentemente, uma angústia muito grande por não conseguir compreender muito bem o mundo e as coisas que acontecem ao seu redor. Um detalhe interessante desse livro é que ele nos mostra aquele velho conflito de razão versus emoção. Conflito esse, inclusive, que o amor muitas vezes se envolve. Isso gera o clássico questionamento de qual é o melhor caminho para se seguir, ou seja, pensar racionalmente ou se deixar levar pelos sentimentos. Enfim, Primeiro Amor é um livro incrível e muito bom de ler. Você realmente sente muita vontade de que aquela leitura dure muito mais tempo de tão bem escrito que ele é. Deixo aqui então a dica desse livro excepcional escrito pelo Ivan Turgenev, considerado por muitos como um dos principais nomes da sempre fascinante literatura russa. Bom, é isso, espero que tenha gostado da resenha de hoje, da resenha desse clássico da literatura, e eu também quero, como sempre, te lembrar que todo domingo às 18 horas tem vídeo novo aqui no canal, além de outros vídeos que eu posso publicar aleatoriamente ao longo da semana. E se você gosta do conteúdo do canal e tem interesse em ajudar de alguma forma, aqui embaixo na descrição tem os links da Amazon, inclusive o link desse livro que eu falei aqui hoje, em que basta você clicar nesses links e efetuar qualquer pedido que o canal recebe uma pequena comissão. E aqui embaixo também tem o link do Apoia-se, onde você pode contribuir mensalmente com o canal e receber algumas recompensas. E também, como sempre, não esquece de dar uma curtida que ajuda bastante o canal, se inscreve aqui embaixo para ficar sabendo das novidades e clica logo depois no sininho que fica ao lado do botão de inscrição para receber as notificações cada vez que eu publicar um vídeo novo por aqui. Também deixa um comentário falando se você já leu esse livro ou tem interesse em ler e também compartilha esse vídeo com seus amigos através das redes sociais. E eu também quero te convidar para visitar o meu blog, o leiaparaviver.com.br. Beleza? Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau!